Amigos vascaínos e sócios do Vasco, mais uma vez aqui em São Januário, na Rua General Almero de Moura, lugar mais lindo do Rio de Janeiro, para conversar com o parceiro do Vasco, concessionário dos restaurantes do Vasco, o Arthur Brandão. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, tranquilo. Tudo legal? Boa tarde para todos. Esse programa e essa iniciativa da Cruzada tem como objetivo movimentar e solucionar alguns problemas na sede do Calabouço. E vamos fazer uma entrevista com o Arthur, que tem uma atividade de restaurante lá, mas vamos perguntar principalmente sobre alguns problemas e soluções, e para a gente dar ao vascaíno a chance de ir à sede do Calabouço, movimentar, ir na piscina, ir nos restaurantes, passar um fim de semana, aproveitar desse patrimônio vascaíno. Bom, essa é a nossa intenção, movimentar o Calabouço. Arthur, para começar, a gente queria que você falasse um pouco da sua trajetória como parceiro do Vasco. Que ano mais ou menos que você chegou no Vasco? Há quanto tempo que você trabalha servindo aos vascaínos aqui em São Januário e no Calabouço? Como parceiro do Vasco, eu comecei em 2001, apesar do meu contrato ter sido assinado em fevereiro de 2012. Eu comecei na Lagoa em 2001. Aí depois o Vasco fazendo buffet. Aí o Vasco teve problemas com o concessionário daqui. E em fevereiro eu assumi, em fevereiro de 2002, eu assumi aqui o restaurante São Januário. Depois o Vasco teve problemas com o concessionário do Calabouço, em 2006 mais ou menos, e aí então me passaram o Calabouço também. Depois assumi o Calabouço, que o Maia tinha vendido para um senhor que ficou lá um tempo, fez uma construção, demoliram a construção e ele fechou. Aquilo estava falido lá. E aí o Vasco me passou. Eu comecei, fiz um trabalho, melhoramos bastante lá, tivemos um bom movimento. Depois, por uma briga política, fecharam uma sede por 3 meses. Entendeu? Vamos falar mais especificamente agora sobre o Calabouço. Muitas pessoas visitam o Calabouço, tem a sua prática de cartas lá, o que é muito legal. Pessoas tradicionalmente ocupem o Calabouço, mas muitos novos sócios do Vasco, até sócios antigos também do Vasco, têm um interesse em alugar o salão, que foi reformado e ficou bem reformado, agora está com ar-condicionado. O vascaíno tem que se ocupar do Calabouço. Nós nessa entrevista vamos exibir o Cassiano dando o número de telefone para você ir ao Calabouço, fazer a sua festa, fazer o seu churrasco no Calabouço. Mas existe uma preocupação e uma reclamação específica de quem visita o salão do Calabouço para alugar, que é com relação ao preço do buffet que o senhor pratica. Existe uma reclamação subjacente, uma reclamação por baixo, que o preço do buffet é um preço elevado. A gente tem algumas reclamações dessas de sócio e queria saber se, não sobre o preço específico, mas se o senhor está satisfeito com a movimentação de festas no salão novo do Calabouço. Se o senhor está satisfeito com essa movimentação e se o preço não está impedindo que essa movimentação seja maior e que o senhor e o Vasco arrecadem mais preço. Vamos lá, em primeiro lugar, você falou assim, o salão agora está com ar-condicionado. Quem botou o ar-condicionado? Quem pagou o ar-condicionado? Não temos conhecimento. Arthur Brandão Buffet e Eventos. Eu. Porque o Vasco nunca botou ar-condicionado lá. Então, eu botei o ar-condicionado lá. Segundo, você fala assim, o custo do seu buffet é alto. O buffet não se compara a custo. O buffet se compara custo-benefício. Tá certo? Então, você às vezes você diz assim, o custo é alto. Custo alto é quando você tem um custo-benefício alto. Você pode, eu garanto para você que o meu custo-benefício é um dos melhores do Rio de Janeiro. Se não for, o melhor. É um dos melhores do Rio de Janeiro. E o senhor está satisfeito agora, com a movimentação? Se você diz assim, você está satisfeito com a movimentação do salão? Claro que não. Claro que não. Aí você diz, você fala com o diretor de lá, ele é capaz de dizer que o movimento é baixo porque o meu custo é alto. Falta iniciativa, entendeu? Ele não Aí, diz. Não, ele diz. Ele pode não ter dito para você, mas ele diz isso claramente para todos. Então eu vou dizer para você assim, qual a iniciativa ao longo desses anos que o Vasco teve de divulgar aquele salão, mesmo depois da obra ter sido feita? A oposição está fazendo isso. É um dos Sim, mas a minha pergunta para você, qual a ação que o Vasco teve para divulgar o salão? Botou anúncio numa revista? Botou no site? Fez alguma... Até o site, que não custa nada para o Vasco botar, não botou. O diretor de marketing, eu sei que já andou perguntando, pedindo informações para botar e até hoje não recebeu. Entendeu? Então, não pode dizer que é por causa de preço. Outra coisa é o seguinte, você tem uma exclusividade lá porque o meu contrato tem a exclusividade de fazer festa lá. Claro, porque eu vou zelar pela sede,
eu vou zelar por tudo e eu tenho o dia a dia de ficar aberto com empregados registrados, com carteira assinada, com FGTS recolhido, com INSS pago, para atender ninguém durante a semana inteira. Então nada mais justo de que quando tem uma festa lá, ou um churrasco, isso seja obrigatório fazer com o concessionário que está lá, sofrendo no dia a dia. Quem rói osso tem que comer o filé mignon. Mas para esclarecer, entendeu? Entendi, mas para esclarecer um ponto disso tudo, a churrasqueira, segundo o diretor Eduardo Cassiano, nós os associados, quem mais quiser alugar churrasqueira, é interessante que o calabouço seja movimentado, a gente obrigatoriamente, e é justo, sendo o senhor um concessionário, tem que comprar a bebida com o senhor no restaurante e fazer o churrasco em si, as comidas não necessariamente precisa ser com o senhor, essa é a informação. Se ele deveria mandar isso escrito para lá e arcar com a responsabilidade do que isso pode ocorrer, acarretar. Então, essa é a informação que a gente tem gravada e vai vir nesse vídeo. Você manda para ele, no momento que ele fizer isso, a cada ação corresponde uma reação. Então, para o senhor, e aí eu quero que o senhor finalize, falta iniciativa do Vasco para movimentar aquela sede, que é uma sede linda e tem tudo para que o vascaíno se aposse dela e que a sede consiga arrecadar com isso e sobreviver e ser um espaço vascaíno no Rio de Janeiro. Você acha que falta iniciativa da diretoria do Vasco para movimentar aquela sede? Eu acho que falta ação do diretor da sede, sim. Acho sim. E digo mais. Vou te responder com uma pergunta. Você acha que a sede tem trabalho realizado para chamar o sócio para lá? Só nas áreas onde arrecada, que é salão e churrasqueira. Nas demais áreas, como piscina, área comum. Mas tem trabalho do Vasco? Qual? Para chamar para as áreas que arrecadam? Em termos de divulgação, então, a gente está tentando fazer isso para movimentar a sede. Você está tentando fazer por iniciativa da Cruzada. É isso aí, então, exatamente. Tudo bem. Vou perguntar agora, e é bom que o senhor está esclarecendo alguns fatos e isso é ótimo, isso é saudável para a vida do clube. Isso é saudável para a vida do clube. Com relação ao contrato, por quanto tempo ou até quando o senhor, a gente tem a informação que houve a renovação do contrato de concessão dos restaurantes, e por quanto tempo ou até quando o senhor está responsável pelos restaurantes do Vasco? O senhor pode dizer? Eu posso. Meu contrato teve uma ação, que eu entrei com uma ação renovatória, a ação estava para ser julgada, foi feito um acordo entre o Vasco e o concessionário, o contrato foi renovado a partir de 1º de março por 5 anos de duração. Contrato comercial, 5 anos de duração. 5 anos. Segundo fontes de algumas pessoas que a gente ouviu, não necessariamente dentro do Vasco, mas especula-se que o Vasco receba cerca de algo como R$25 mil mensais por todos os restaurantes e serviços de buffet. O senhor tem como confirmar isso? Por todos os restaurantes não, pelo restaurante São Januário, pelo restaurante do Calabouço e pela exclusividade dos serviços do buffet. Mas não é bem esse valor não, é mais do que isso. Mais que isso? Então, foi aberto, então eu vou dizer para você, já que você quer, foi aberto, eu tinha uma dívida do Vasco de 253 mil em fevereiro de 2008, que corrigido com juros de 1% ao mês, daria 409 mil reais. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer. E essa dívida eu abri mão dela na renovatória do contrato. Sim. Além disso, o Vasco tem 3 anos de contrato trepado, quando ele pegou as lojas que estavam no meu contrato, que eu pagava aluguel, e que ele cedeu para o Habib's, e o Habib's usou por 3 anos as minhas lojas e eu pagando o aluguel. Isso cabia nos bares lá de baixo. Isto cabia uma ação contra o Vasco, tá certo? E nada disso foi feito. Então, o que eu pago de aluguel hoje é mais de 30 mil reais. Ótimo. Aí cabe ao vascaíno interpretar da forma que quiser, e a gente vai prosseguir aqui falando sobre o restaurante do Calabouço, que é a nossa preocupação principal para movimentar aquela sede e movimentar para que o vascaíno possa usufruir de finais de semana, de piscina, de todas essas estruturas. A gente está cobrando, inclusive ao diretor do Calabouço, melhorias nessa parte de infraestrutura de lazer para os sócios. A gente fez um questionário com vários sócios do Vasco e existem algumas reclamações frequentes sobre a estrutura do restaurante. Principalmente com relação a pagamento com cartão, tem algumas pessoas que não conseguem fazer. Houve há algum tempo atrás, parece que um gesso caiu do teto do restaurante. A gente queria saber, primeiro, o pagamento com cartão,
se hoje já está disponível. E segundo, sobre essa estrutura, é de responsabilidade de quem? Do senhor ou do Vasco? Ou dos dois? Vamos lá. Em relação ao pagamento de cartão, ficou um bom tempo lá, por causa de número de telefone, até chamar o CCDF para instalar, uma dificuldade tremenda. Tanto que a máquina que tem lá é uma máquina daqui que está lá localizada para atender. Pode-se pagar com cartão lá na máquina. Já está liberado? Já está liberado já há algum tempo. Já há algum tempo. Principalmente para as pessoas que fazem churrasco lá e querem consumir as bebidas lá e dão pode ser feito pagamento com cartão já há algum tempo. Segundo, em relação à estrutura, o gesso que caiu foi ali naquela área externa por problemas de telhado, de infiltração, de vazamento. Quem é o responsável por corrigir o telhado do restaurante? O telhado, não estou falando de instalações internas. Tá? Além do mais, o gesso caiu, então, por causa de uma infiltração do telhado. Do telhado. Além do mais, o seguinte, se eu acabei de dizer para você que eu fiquei 2 anos com a ação, renegociando o contrato, sem contrato aqui. Qual comerciante que, se não tem o contrato, vai melhorar suas instalações? Qual comerciante que faz isso? Se eu não tenho contrato, como é que eu vou melhorar minhas instalações? Falta uma afinidade maior da relação comercial do Vasco com seus parceiros. Tinha que primeiro resolver o contrato. Resolver o contrato, agora nós vamos ver como melhorar o restaurante, como melhorar o atendimento. Agora não adianta só melhorar o restaurante, porque o restaurante não é a salvação do calabouço. Nesse contexto de realmente de menos utilização, de menor movimentação do calabouço, eu pergunto para o senhor, é perceptível a diferença da movimentação do serviço aqui em São Januário no calabouço? Aqui, por mais que seja um espaço menor do que o vascaíno espera, é realmente um serviço que eu consigo, eu percebo como um serviço bem feito. As pessoas que vêm aqui conseguem se servir de uma maneira legal. No calabouço já não segue o mesmo padrão. Eu, opinião pessoal, eu já acho que não segue o mesmo padrão. Percebendo essa diferença, tanto do serviço quanto de estrutura do calabouço para São Januário, eu pergunto para o senhor, é interessante para o senhor, mesmo o senhor tendo renovado agora, continuar com a administração do calabouço? Continuar com a administração do restaurante do calabouço é interessante? Isso tudo interessante ou não é, tem alguns aspectos que podem ser interessantes ou não. Eu ofereci que o Vasco ficasse no calabouço. Eu ofereci. E o Vasco não quis? E o Vasco não quis. E o Vasco não quis. Eu ofereci. Vocês querem ficar no calabouço? Pode ficar, tirando o meu contrato. E eles não quiseram. O Vasco tinha que assumir essa responsabilidade. Mas pode perguntar para quem é da diretoria aí se foi oferecido ou não. Nós vamos atrás dos diretores do Vasco. Entendeu? Não quiseram. Quiseram que eu ficasse com aquilo lá. Eu fiquei. Agora, você para fazer aquilo lá funcionar, tem que ter um centro de atividade. Se você perguntar para mim se o serviço daqui é igual ao do calabouço, eu mesmo digo que não. Agora, como é que eu vou manter uma estrutura dessa, uma estrutura proporcional a essa no calabouço, se eu não tenho durante a semana 20 sócios no calabouço? Como eu vou ter isso? Se eu não tenho ações que façam com que os sócios vão ao calabouço. Eles estão agora para inaugurar. Não adianta uma ação para um dia, para você ter uma estrutura. Você tem que ter ações que condigam com aquilo. Tem que movimentar a sede de forma, até vamos usando uma palavra da moda, sustentável. Então, sendo a resposta positiva, o senhor, e eu acho que o Vasco tem que entrar em parceria com o senhor, é uma opinião pessoal, tem planos para a melhoria do serviço? Existem planos, claro, sim, existem bastante. Tem bastante planos. Nós renovamos o contrato em março, estamos trabalhando nisso. Tem bastante coisa para ser feita. O senhor quer, os questionamentos o senhor respondeu com presteza, foi muito legal a entrevista com o senhor. O senhor quer mais alguma colocação para as pessoas que estão assistindo o programa, os amigos vascaínos, os sócios do Vasco, que acompanham a Cruzada Vascaína? A única coisa que eu tenho a falar é que eu acho que as pessoas deveriam analisar o que já foi feito, o que nós estamos aqui fazendo, entendeu? O que é feito em São Januário e o que é feito no calabouço, o movimento que tem em São Januário e o movimento que tem em calabouço. E procurar saber a ação do trabalho de cada um realmente antes de começar a falar. Muito obrigado pela entrevista. Cruzada Vascaína, sempre em defesa do Vasco.